Fala aí, vestibulando, professor Rodrigo aqui para mais um vídeo, dessa vez para resolvermos um exercício de hidrostática na nossa revisão Enem 2022. Bora lá para a resolução, logo após a vinheta. Questão número 13 da nossa revisão, então, galera. Um mergulhador fica preso ao explorar uma caverna no oceano. Dentro da caverna formou-se um bolsão de ar, como mostrado na figura, onde o mergulhador se abrigou. Então ele me dá aqui que a pressão atmosférica é de 1 vezes 10 a quinta Pascal e que esse bolsão de ar está a uma profundidade de 50 metros, ok? E aqui ele me dá esses 30 metros, que é a profundidade, né, para dentro aí, onde vai ser formado então esse bolsão de ar. Legal. Durante o resgate, para evitar danos ao seu organismo, foi necessário que o mergulhador passasse por um processo de descompressão antes de retomar à superfície para que seu corpo ficasse novamente sob pressão atmosférica. O gráfico mostra a relação entre os tempos de descompressão recomendados para indivíduos nessa situação e a variação de pressão. Considere que a aceleração da gravidade seja 10 metros por segundo ao quadrado, que a densidade da água seja de 1000 kg por metro cúbico. Em minutos, qual é o tempo de descompressão a que o mergulhador deverá ser submetido? Então veja que nós temos aqui o tempo de descompressão em relação à variação de pressão. Eu tenho que saber qual é a variação de pressão que esse mergulhador sofre quando ele sai desse ponto, né, ó, e volta para a superfície. Bom, de acordo com o teorema de Stevin, dois pontos dentro de um mesmo líquido, num mesmo nível, têm a mesma pressão. Então, se eu pegar qualquer ponto aqui, ó, nivelado, eu vou ter a mesma pressão. Pressão no ponto B, vamos chamar aqui pressão ponto C, né? E aqui em cima na superfície eu vou chamar de ponto A. Ele vai voltar para a superfície, né? Onde a pressão é de 1 vezes 10 a quinta Pascal. Aqui no ponto B, a pressão no ponto B é tudo que tem sobre ele. O que, que tem em cima dele? Eu tenho lá na superfície a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática devido a esses 50 metros de coluna de água sobre ele, certo? Então vamos lá, vamos fazer a continha. A pressão sobre o mergulhador. Pressão atmosférica mais ρgh. Dá uma olhada lá, ó, que a pressão no ponto B tem que ser igual à pressão no ponto C, que é onde o mergulhador estava. Então, isso aqui é igual à pressão no ponto C. A pressão no ponto C, então, ele quer a diferença de pressão. Eu preciso encontrar a diferença de pressão do ponto C e do ponto A, que seria a superfície, né? Ó, o mergulhador, ele está aqui. E ele vai voltar para a superfície. Qual é a diferença de pressão? Vamos fazer? A diferença de pressão, então, vai ser pressão no ponto C menos pressão no ponto A. É igual. O que é a pressão no ponto C? Pressão atmosférica mais ρgh. Menos a pressão no ponto A. O ponto A está na superfície, ó. Então é a pressão atmosférica só. Essa diferença de pressão, que eu vou chamar de ΔP, vai ser simplesmente o ρgh, que é a pressão hidrostática, né? Porque isso menos isso dá zero. Vamos substituir os valores? A densidade da água, 1000 kg por metro cúbico. Vamos colocar então, vamos fazer assim, ó, 10 a terceira. O G vale 10. E H seria a altura da coluna de água sobre o ponto B. Seria de 50 metros ali. 50 metros. Então, eu tenho uma diferença de pressão, que seria 10 a quarta, 50 vezes 10 a quarta, ou 5 vezes 10 a quinta Pascal. Essa é a diferença de pressão. Bom, se eu tenho essa diferença de pressão, vamos voltar lá no gráfico. 5 vezes 10 a quarta, cadê aqui eu tenho uma variação de pressão em quilopascal. Se é 5 vezes 10 a quarta,
Isso aqui é a mesma coisa. Ó. O quilo é um prefixo que indica 1000, né? Então seria 500 vezes 10 a terceira ou 500 quilopascal. Volta lá no gráfico. Onde é que está o 500 quilopascal? Está aqui, ó. Então, nesse ponto do gráfico, nós temos aqui um tempo de descompressão igual a 60 minutos. Legal? 60 minutos, o que nos dá aí a alternativa C. Maravilha, galera? É isso. Se você não é inscrito aqui nesse canal, eu peço que você se inscreva, ative a notificação do sininho, curta o vídeo, compartilhe para que ele possa chegar para mais pessoas e ajudar mais pessoas, então, no seu objetivo de passar no vestibular. Beleza, galera? Eu sempre vou estar postando aqui vídeos de resolução, dicas, resolução de outras provas, inclusive nesse final de semana, vou postar aqui no canal a resolução da prova de Física do Enem. Beleza, galera? Fique atento e é isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!